Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje você está tendo acesso à primeira vez de um Notícias Drops. Como assim? A gente está fazendo um Notícias da Semana, o quadro onde a gente sempre traz para você o que há de mais novo dentro do mundo automotivo, que tem de notícia mais fresca. A gente joga aqui para vocês debaterem, discutirem, comentarem junto com a gente. Mas num dia completamente atípico. Não estamos fazendo esse programa num sábado, ele não está indo ao ar num sábado, justamente para a gente não deixar de comentar com vocês o que há de mais relevante no mundo sobre rodas, tá certo? Esse quadro é um quadro teste, obviamente a gente está voltando aos pouquinhos, então acho que é interessante a gente apresentar a você novas opções de conteúdo dentro desta revista eletrônica automotiva semanal, que é o Grupo Podcarro de Comunicação e, por sua vez, o Podcarro, tá certo? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, @podcarro. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. E se você quiser deixar qualquer sugestão de temas pra gente fazer, você pode simplesmente ir nas nossas redes sociais ou então mandar um e-mail pra gente, que é podcarro@gmail.com. Se você quiser deixar qualquer contribuição, você acha que seu tempo no programa é bem gasto ouvindo a gente, nosso Pix também é o e-mail. Qualquer valor é muito bem-vindo. Se você quiser deixar uma mensagem, a gente lê no próximo episódio, tá certo? Bom, obviamente, por se tratar de um Notícias da Semana Drops, uma coisa bem excepcional, eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso do outro jornalista responsável por este setor do Podcarro, uma pessoa de gabarito, um dos meus melhores amigos e a única pessoa que ainda topa fazer este negócio sem reclamar muito, de Mesquita para todo o Brasil, o único, o inexorável, essa outra palavra nem sequer existe, Maurício Campelo. Olá a todos, cada vez mais jornalista, como o Rodrigo falou, esse sim é jornalista, e eu ainda não, mas estou no caminho, mas vamos lá, rapaziada, mais uma notícia da semana, depois de um longo hiato, né, por circunstâncias da vida, mas vamos trazer umas notícias um pouquinho diferentes, eu acho, para vocês. Vamos ver, estamos testando novas águas, eu diria. Não sei se é o termo ideal correto, o Rodrigo, que afinal ele é o editor-chefe do programa. Mas vamos ver se vocês vão gostar dos temas que nós separamos. Vambora. É isso aí, galera, o tempo é curto, a Sapucaí é grande, então vamos direto com o primeiro tema deste episódio. É óbvio que quando a gente fala de notícias da semana, a gente precisa trazer para vocês o que há de mais interessante. O último rebuliço automotivo que se tem notícia é o seguinte. Segundo bombou no Twitter aí nas últimas semanas, inclusive um forte abraço para a galera do Twitter que acompanha a gente, que a Lexus, simplesmente o braço mais luxuoso possível da Toyota, está trabalhando numa transmissão manual. Até então não parece nada de relevante, mesmo levando em conta que a gente está falando aí de uma época onde o câmbio manual está indo de rasta para cima e ninguém mais quer saber desse troço, só realmente quem gosta de dirigir a Vera, quem gosta de dirigir real. Mas seria uma notícia comum se não fosse pelo fato de que a Lexus está desenvolvendo um câmbio manual para carros elétricos. Pode não parecer uma coisa muito excitante quando a gente diz em carro elétrico, mas pensa comigo. É um câmbio manual num carro elétrico. Se você tá tão preocupado assim que o carro elétrico vai ser uma coisa que vai destruir o futuro, o gearhead, a pessoa que gosta de carro e quer um liquidificador ou simplesmente um iPhone com rodas, a gente tá falando de uma coisa que pode trazer uma maneira de dirigir diferente, uma coisa mais puxada para esportividade. Maurício, por gentileza, nos traga alguns detalhes desta novidade. Esse iPhone sobre rodas aí, eu gostei, hein? A ideia da Lexus e da Toyota, na verdade, porque a Lexus vai ser a responsável pelos veículos de alta performance da Toyota, os veículos elétricos de alta performance da Toyota, está desenvolvendo não só câmbio manual, mas um sistema completo, digamos assim, que emula a sensação de um carro manual.
Ou seja, de carro a combustão manual, para ser mais preciso. Além do câmbio, vai ter um sistema, vai ter um pedal de embreagem e sons simulados, né? A BMW já implantou isso em seus modelos. É mais para amplificar o som dos motores turbinados, né? Já não sei se subdimensionados é a tradução ideal para downsizing. Mas motores que hoje são menores, turbinados, para substituir os V8, né? Trazer o ronco próximo dos V8, 6 em linha tradicional BMW. V8 no caso da M3, né? Que apesar de não ser, enfim, devaguei, foi mal. Então, esse sistema da Lexus, qual que é a ideia? Segundo o Takashi Watanabe, engenheiro-chefe da divisão de eletrificados da Lexus, e a revista Evo, que é quem trouxe a matéria, esse software vai permitir o seguinte: você vai poder emular qualquer motor a combustão no seu carro elétrico, independente de qual seja. Ainda não sabemos ao certo como isso vai funcionar, mas pelo que o engenheiro e a reportagem diz, é isso que vai acontecer. Então, a reportagem até cita que você vai poder simular a condução de um 2JZ, por exemplo, ou até mesmo o V10 do LFA, que é o 1LRGUE, foi desenvolvido em parceria com a Yamaha e tal. Então, a ideia é curiosa, para dizer, para não levar a trazer ao menos, sabe? Pelo menos curiosa, porque você vai ter um carro elétrico que em tese no exterior não vai fazer barulho nenhum, mas para você que vai estar conduzindo, você vai sentir, entre aspas, a sensação de estar debreando o carro, de sentir todas as sensações que você sente no carro manual. Provavelmente, se essa questão de simular... sobre a simulação, o engenheiro Watanabe diz que pelo fato do sistema ser baseado em software, você consegue mapear as informações de câmbio e motor a combustão, no caso do JZ, ou do V10 da Lexus. Você consegue pegar essa informação e processar através de software pro câmbio manual, entre aspas, pro sistema manual elétrico, entre muitas aspas, traduzir isso pro carro a combustão, pro carro elétrico, no caso. Diz a reportagem que você vai poder, até troca errada, ele vai transmitir pro condutor, e até a possibilidade do carro morrer. Como isso vai funcionar? Ainda não sabemos. Mas a ideia é interessante. E é muito curioso ver porque aqui o Toyoda, atual presidente da Toyota, ele é um cara que se comprometeu a tentar fazer, pelo menos, com que os carros da Toyota voltassem a ser divertidos. Tanto que a gente teve a volta do GT80... A volta não, né? O GT86 sendo lançado já na administração dele, através de parceria com a Subaru, mas, enfim, é o que eu acho que foi só graças a isso que conseguiu ser viabilizado. O retorno do Supra, que apesar de muita gente torcer o nariz, o Supra voltou, entendeu? Se queriam um esportivo com o nome Supra de volta, tá aí. Mas é um BMW, não sei o que. Então, assim, o pessoal tem que decidir o que eles querem. Por exemplo, a Mitsubishi trouxe o Eclipse como um crossover. Entendeu? O pessoal tem que decidir o que quer. Se quer o Lancer Evolution de volta, se for em parceria com alguma montadora, vão ficar chateados? Tem que decidir. Mas a realidade é que o Supra voltou. Agora já tem a opção de câmbio manual, que não estava disponível no primeiro momento. E aqui o Toyota vem, agora o GR Yaris, GR Corolla. Tinha a ideia do GR010, que é baseado no carro no Hypercar do Mundial de Endurance. Esse projeto não sei a quantas anda, eu acho que está suspenso por conta de custos. A Toyota está desenvolvendo muito secretamente,
porque não tiraram mais, não tem mais aparição pública do carro. Mas o Akio Toyoda, não sei se muita gente sabe, ele é piloto de corrida. Se você procurar Morizo, é o codinome que ele usa. Já correu as 24 horas de Nürburgring com o LFA, inclusive. Já testou esse carro de Le Mans, né? Esse carro baseado no carro de Le Mans. Testou em Fuji, se não me engano, ele até bateu o carro. Posso estar errado, mas teve um acidente no dia que ele testou. Não sei se foi ele dirigindo. Mas, enfim, ele é um cara que se comprometeu a criar carros divertidos de dirigir de novo. Tá conseguindo e pode ser a salvação para os câmbios manuais, né? E o que se espera, pelo menos, é que o primeiro carro a utilizar esse sistema deva ser o próximo supercarro da Lexus. E não é segredo para ninguém que a Lexus vem desenvolvendo o que eles chamaram de Electrified Sport Concept, ou seja, um conceito de esportivo eletrificado que vai servir como o carro-chefe, né? O carro que... o Halo Car, o que é o carro que serve para mostrar o máximo de tecnologia que aquela marca tem para oferecer. Então vai ser o Halo Car da era eletrificada da Lexus e vai apresentar para o mundo todo o potencial da marca para os anos futuros. Então, eu apostaria minhas fichas de que esse vai ser o primeiro veículo a contar com essa tecnologia da Lexus, mas ainda depende de aprovação, viabilidade. Aparentemente só tem um protótipo em funcionamento, mas vamos ver. A ideia parece ser interessante. A ideia por si só parece boa, porém eu poria algumas questões aqui mais pela usabilidade, porque a gente está falando de uma coisa que, a meu ver, vai ser bastante nichada. Pelo que a gente pôde ver no vídeo e foi apresentado pela Evo, a gente vê no próprio tweet que eles fizeram, parece ser um carro comum, obviamente é uma mula de testes e tal, teria o conta-giros. E você vê que no painel, o painel está em D, então era um carro automático que passou a ter esse câmbio manual. A galera que ouve esse vídeo um pouco mais atentamente consegue ouvir o som das trocas, a rotação subindo e tal, e parece um câmbio bem justinho, porque, por exemplo, as trocas ali de terceira para segunda são bem na mão, bem fáceis de fazer e tal, bem curtas. Mas eu me pergunto, justamente pela questão do eclipse que você comentou, o que precisa fazer para isso se tornar uma coisa massiva, né? Porque, óbvio, isso vai parar num carro, num supercarro, aparentemente, né? Talvez a gente esteja falando aí de um futuro hot hatch híbrido que possa ter um câmbio manual, talvez um GR Yaris mais bombado, um GR Corolla, uma coisa assim, porque obviamente Lexus, né? Então, alguma coisa vai sair dali e vai parar na Toyota, isso aí pra mim é evidente. A gente tá falando de uma nova era de motores com combustão e também algum tipo de eletrificação, mas é interessante pensar que isso pode salvar o que a gente... Salvar é um termo muito forte, mas pode tornar mais interessante a intenção do público em ter veículos eletrificados, né? Porque obviamente a gente para de pensar no termo que eu usei recentemente, que inclusive foi do texto até de um rapaz, se eu lembrar eu coloco o link do texto aqui na descrição, um texto muito bom inclusive, e fala sobre essa iPhoneização do carro, onde você torna ele mais atrativo, torna ele mais voltado pelo prazer de dirigir, uma coisa que o próprio Morizo vai atrás, com os carros novos. Então, é interessante pensar que essa nova tecnologia está sendo voltada mais uma vez para o entusiasta, né? Para a pessoa que quer uma coisa mais puxada para o esportivo, mais puxada para o prazer de dirigir, algo que, a meu ver, um elétrico não consegue entregar da mesma maneira que um carro a combustão. Então, assim, eu não tacaria pedras e digo ao público para não fazer o mesmo nessa tecnologia por enquanto, porque isso pode ser uma coisa que pode nos aproximar de uma condução mais à moda antiga. Que, querendo ou não, venhamos e convenhamos, quando a gente tiver com 60, 65 anos, esses carros vão ser os esportivos da nossa época e a gente precisa de alguma coisa. Porque se vai todo mundo ficar elétrico, câmbio automático, a gente desiste logo e começa a andar de camelo. Ou patinete.
ou simplesmente aqueles tênis com a rodinha embaixo do sapato. Que, sei lá, velho, eu preferiria não ir diretamente na crítica. Eu acho que é uma coisa importante de se ver, uma coisa importante de se pensar, e é uma tecnologia que promete. A gente não sabe pra onde e nem pra quando, mas é interessante mantermos os olhos abertos e ver até onde esse câmbio manual para carro elétrico pode nos levar. E, assim, o próprio Morizo já afirmou, aqui o Toyota, na verdade, chamar o cara pelo nome dele mesmo, né? Ele já afirmou que a Toyota não pensa em uma maneira só para o futuro. Eles querem atirar para todos os lados porque eles não sabem como que vai ser o futuro. Não sabe se vai ser carro elétrico, se vai ser híbrido, se vai ser hidrogênio. Então, como dinheiro não falta, então eles estão procurando formas de até manter carro atrativo, porque eu até estava pensando esses dias, talvez até dê para fazer um texto, mas vai chegar um momento em que os carros elétricos vão ser tudo igual. Hoje já está quase isso, sabe? As marcas precisam fazer diferenças muito sutis para ser atrativo, porque sabe, potência os carros elétricos vão ter de monte, torque também, até coisas incontroláveis, vai. O chamariz é tecnologia embarcada, então assim, você não está mais indo comprar pelo carro, você está indo comprar como você compra um telefone, pela tecnologia e pela praticidade. Então tem que ter, as marcas vão ter que começar a pensar em alguma coisa atrativa. Exato. E isso é uma coisa a se pensar, porque é exatamente o que eu falei. A gente vai trazer a questão do esportivo, a questão da conexão com a dirigibilidade. E a gente está falando mais de uma tecnologia que se perde pelo fato de ser muito chamativa, de querer um público que está muito preocupado em sensor de carro semi-autônomo e tal. Enfim, uma coisa mais à moda antiga, uma coisa mais direta, mais dinâmica. Era essa a expressão que eu estava procurando. Então, de certa forma, é interessante olhar isso com bons olhos, pelo menos por enquanto. Bom, como o tempo está contra nós e a gente não pode perder muito tempo, vamos direto para o que se pode chamar, pela primeira vez, porque obviamente isso está parado já tem muito tempo, da última costurada do ouvinte de 2022. Costurada do ouvinte. E a costurada do ouvinte foi sugerida especificamente pelo @fiestagatinho em um dos meus tweets, ou tweets dele. Eu não vou lembrar disso agora, mas isso está latente na minha cabeça, que foi o seguinte: a gente precisava falar sobre o mais recente lançamento da General Motors do Brasil, né? Especificamente Chevrolet para os mais íntimos. A gente está falando da nova Chevrolet Montana. Quando a gente fala em Chevrolet Montana, a primeira coisa que vem à cabeça é literalmente aquela picape derivada do Corsa C, né? Bem mais antiga. E também para os mais recentes, aquela coisa derivada do Agile, que sinceramente não me agrada muito. Mas tudo bem, a versão Sport, com aquele verde-limão, eu pensaria. Eu não vou negar, o Agile não me agrada em hipótese alguma, mas aquela Montana eu achava bonitinha, ainda mais é difícil ver um carro de cor viva hoje em dia, então assim, né, pode-se pensar. Mas a Montana vermelho, aquele vermelho, Montana Sport eu acho, da primeira, nossa, aquilo era lindo demais. Mas lindo demais. Mas eram picapes pequenas, né? A gente tá falando de picapes derivadas de hatches, que fazia par com a Saveiro, que fazia par com a Estrada antiga, que fazia par com a Ford Courier, que era uma picape incrível, mas ninguém dava bola, né? Inclusive, é a minha primeira vez falando bem de Ford neste programa. Mas, enfim, aquilo virou passado. O público migrou, a própria Fiat Strada cresceu absurdamente e hoje vende com uma beleza. E quando a gente fala em picapes médias, se bem que essa picape não é média, né? A gente tá falando de uma picape pequeno-média. Não faz muito sentido, eu sei. Mas é uma coisa diferente do que seria, por exemplo, a Saveiro atualmente e diferente do que seria uma Hilux. Ela tá estacionada ali naquele meio entre as duas. E hoje esse mercado, esse nicho de mercado é dominado de ponta a ponta pela Fiat Toro, né? Goste ou odeie, a Fiat Toro é líder nesse segmento e é seguida
bem de perto ali pela Renault Oroch, que foi lançada antes, mas que por alguma razão a Toro veio jambrando todo mundo na porrada e hoje ela é a dona do segmento. GM disse que não ia deixar barato e simplesmente trouxe a Montana de volta dos mortos com essa nova roupagem, essa nova estrutura, esse novo modelo que, muito sinceramente, antes de eu abrir para as minhas opiniões, eu quero ouvir de você, Maurício Campelo, pelo que você viu, pelas imagens dispostas aí no link, que eu provavelmente não vou colocar para a galera do YouTube, eu sinto muito, porque eu estou num nível de cansaço inimaginável. Meu amigo, me diga suas primeiras impressões sobre este veículo, por gentileza. Olha, eu acho que esse carro tem um potencial muito interessante. Apesar do visual ser muito controverso, dividir muita opinião. Eu achei a dianteira legal. Talvez, assim, opiniões mais bem formalizadas só quando o carro foi de fato lançado. Mas... lançado não. Quando a gente começar a ver ele rodando por aí. Mas... parece ser um carro interessante. Baseado no Tracker. Uma plataforma um pouquinho mais alongada. Tem o mesmo motor 1.2. Somente com câmbio automático. E eu acho que vai vender bastante, até porque ela ocupa um espaço entre a Estrada, topo de linha, e a Toro. Ela é um pouco menor que a Toro, parece. Só que a própria GM diz que a ideia é que ela seja um SUV com caçamba. Então, até a segunda GM, a caçamba é mais otimizada. Tem uns acessórios para você separar bastante objeto, que eu achei bem interessante. E, cara, comparando o preço da Estrada topo de linha e da Montana, a Montana leva melhor pelo entre-eixo ser maior, né? A cabine também ser mais ambientada, porque a cabine da Estrada é a cabine do Mob. Você não tem o que fazer muito, não tem como fazer milagre ali. E em desempenho a Montana também é melhor que a Estrada, mas em relação à Toro ela fica bem abaixo. Então assim, ela vai figurar nesse meio campo entre Toro e Estrada. Só que a própria Fiat preparou 2 contra-ataques para Montana. Durante o lançamento da Montana, além de anunciar uma nova picape média para competir com Hilux, L200, Frontier, Ranger, a Fiat também afirmou que vai trazer o motor 1.0 turbo para a Estrada. Então, a questão de potência inferior da Estrada vai ser resolvida com motor turbo. E motor já conhecido, né? Provavelmente vai vir mesmo o câmbio que é utilizado no Pulse e tal. Então a questão de desempenho vai ser resolvida. Como a Estrada é um carro mais barato, provavelmente ela vai custar menos do que a Montana, mesmo com motor turbo. Então talvez a jogada da Chevrolet não dê muito certo. Até porque a Fiat já prevendo a Montana, que a GM vem anunciando isso há muito tempo, né? Todo o desenvolvimento do carro praticamente foi amplamente divulgado pela imprensa. E a Fiat preparou o contra-ataque. Então vamos ver, ficar de olho no relatório de venda. E se a GM quiser mandar um pra gente testar, tamo aí. O e-mail tá no... Seria maravilhoso, né? Inclusive, já pedindo desculpas ao fato de ter cortado o Maurício. Mas, assim, inclusive uma coisa que eu queria comentar, 2 coisas, na verdade. O fato de se denominar um SUV com caçamba, eu vou ser muito honesto, acho esse termo horrível, né? Porque um SUV com caçamba tem nome, chama-se picape, né? Então, é glamorizar em cima de uma coisa que já existe. Aí acabaria caindo, por exemplo, naquilo que a gente falou naquele programa muitas luas atrás sobre a Estrada. Sobre o Fiat Fastback, que seria a Estrada Souza Ramos, que era literalmente uma estrada fechada, né? Óbvio que é uma comparação tosca, a gente sabe que o Fastback está muito mais próximo da Toro do que da Estrada, porque a Estrada é literalmente um mob, né? Só que maior e mais luxuoso. Só que, olhando para Montana, principalmente sobre essa questão do SUV com caçamba, eu vejo aqui que eles vão oferecer um sistema com divisórias na caçamba, que pode transformar aquilo ali numa espécie de porta-malas e tal. E... cara, eu até entendo a questão do nicho, é um público que quer uma coisa diferente, não tá pronto
pra entrar num concessionário GM e pegar um S10, porque o público do S10 é uma coisa bastante específica, né? É um carro mais pra campo, mais pra trabalho, mais pra trabalho mesmo, né? E a Hilux também seria, a Amarok também seria, mesmo sabendo que o público da Amarok também é diferente. Mas é estranho pensar nessa fixação das montadoras em denominar tudo como um SUV. Né? Isso muito me incomoda. Porque parece que nós estamos todos comprando tudo é a mesma coisa. Sabe, em conversas recentes aí que, inclusive... A ideia, quem faz isso é o marketing, é a parte de comunicação. Então, assim, para eles não importa, entendeu? Eles precisam vender o carro. Então, Sim. falar que é SUV, tá todo mundo... Assim, provavelmente eles vão... Com certeza eles devem usar a métrica do Google. E se você procurar SUV, o que vai aparecer de resultado deve ser alarmante. Mas se você jogar picape, deve ser muito menor. Até porque o público de picape já pensa em carro de, sei lá, 250, 300 mil reais. Que não dá pra fugir da Hilux. A Hilux é rainha nesse quesito, entendeu? Até porque também eu acho que a forma de você dirigir, por exemplo, a Hilux da nova Montana vai ser muito diferente, por exemplo. É só tração dianteira, né, Montana, é um carro com uma pegada mais urbana. Enquanto você fala picape, a pessoa já talvez automaticamente já pense em carro para todo o terreno e toda a situação. Assim, olhando por essa ótica, eu imagino que a gente estaria falando, por exemplo, de uma picape leve, mas no caso pouco voltada para trabalho, né? Seria até ridículo querer chamar de nova Chevy 500, igual eu fiz no grupo do GPC. Inclusive, se você não segue a gente no Twitter, faça isso, porque sempre que acontece algum rebuliço no GPC, a gente posta lá, que é @podcarro também, e que eu teria falado que seria a nova Chevy 500, mas de fato é uma coisa pouco voltada para o trabalho e lazer, é mais voltada para ser um SUV mesmo, um SUV com um porta-malas grande, para você, parafraseando aquele comercial da Belina 88, né, o carro da semana e do fim de semana. Então, tipo, entende-se a questão, entende-se o porquê, e assim como você bem comentou aqui, a S10 é cara para um dedéu, então é complicado, mas, sei lá, eu sinceramente, eu acho o carro bonito, eu acho o carro bem bonito. Me incomoda um pouco essa coisa de você ter que fazer sempre esse farol ser fininho, dividindo em duas partes. É uma coisa que a gente vê na Toro, é uma coisa que a gente vê até em segmentos enormes, como por exemplo o BMW Série 7, recém-lançado. E, sei lá, eu particularmente não gosto disso. Não gosto mesmo, eu sei que em um futuro facelift isso aí vai cair por terra, porque parece que você tá olhando pro carro, ele tem 3 grades, ele tem 3 pavimentos, ele tem 3 andares, é um triplex. Sabe, é capô, grade 1, grade 2, grade 3, protetor de cárter ali embaixo, fim do carro, não, protetor, o spoiler dianteirozinho ali, acabou o carro, tipo, a frente enorme pro motor minúsculo, sei lá, essa frente, essa necessidade de fazer o carro parecer mais imponente do que ele realmente é uma coisa que me incomoda um pouco. É uma coisa que eu reclamo desde o EcoSport, pra falar a verdade, mas... Enfim, quem sou eu na fila do pão pra reclamar um produto... Na verdade, eu vou reclamar sim. Daí, eu posso dar minha opinião nisso aqui. Mas, cara... É difícil desver o Tracker neste carro. Principalmente se você for olhar da partição antes da coluna C pra trazer. Eu consigo ver a lateral dele ali. De resto, o carro é completamente novo. A interna também é bem o Tracker mesmo. O volante me lembra do Onix, eu acho. E tipo, a diferença do powertrain é considerável. Segundo a GM, a Montana tem um interior mais refinado que o do Tracker. Mas é impossível você não ver assim, a referência ali, a inspiração. Até porque não faz sentido mercadológico você criar um interior completamente novo para um carro que é da mesma plataforma. E assim, a gente tá falando de um porta-malas também bem considerável, a gente tá dizendo de, deixa eu ver o número exato aqui, 874 litros, então a gente tá falando de uma coisa bem maior até do que a Estrada oferece, menos do que a Toro, bem mais do que... Na verdade a Oroch sempre sofreu com isso, ela sempre teve um porta-malas, uma caçamba bem pequeno, e assim,
O que a gente pode esperar é que ela seja ali uma concorrente direta para simplesmente jambrar a estrada na porrada e fazer com que a Toro perca aquele público ali das versões básicas, né? Porque a galera que quiser a versão diesel é aquela coisa, ela vai estar pronta para no futuro entrar ali numa concessionária Fiat e pensar numa futura Landtrek, né? Aquela picape que aparentemente ia ser Peugeot, mas acho que agora vai ser Fiat, correto? É, exatamente isso. Esse carro é vendido em alguns países. Na verdade, ele é um projeto chinês que foi desenvolvido em parceria com a Peugeot, que na época estava operando na China e agora virou tudo Stellantis e tá uma bagunça. Mas esse carro é vendido em alguns países como Peugeot Landtrek, inclusive no Uruguai, com motor Mitsubishi, inclusive, vale salientar. Mas a gente ainda não. Mas a princípio a ideia era de que esse carro viria para o Brasil com a picape da Peugeot, para concorrer com a Hilux e tal. Mas talvez pela difícil penetração de um carro da Peugeot nesse segmento, a Stellantis tenha dado prioridade para a Fiat, que querendo ou não já é estabelecida no Brasil e acaba meio que tendo mais nome, né? Talvez a Toro tenha ajudado nisso, porque muita gente deve gostar da Toro, a Fiat deve ter essa informação, e o cara que gosta muito da Toro faria o upgrade para o pós-Landtrek, que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome, talvez até seja isso mesmo. Então, para já ficar tudo em casa, né? Então, assim, tira a Toro a diesel, bota uma Landtrek já a diesel com motor muito mais parrudo e já com tração integral. Bem que a Toro tem tração integral também, mas uma coisa mais dedicada, até porque os rivais dela vão ser muito acima, né? Botar a tração integral na Toro é meio largar lá, porque ela vai competir ela compete no ramo de diesel integral, diesel 4x4, com picape muito mais, primeiro, tradicional que ela, no caso Hilux, L200, Frontier, Ranger. A Ranger eu acho que até mesmo um pouco maior que ela, mas não tão grande quanto a Hilux. Mas são coisas já muito consolidadas de marcas que trabalham já o 4x4 há muito tempo, né? E tem até no 4x4 muito sua essência, que é no caso da Mitsubishi. Mas o que a Fiat não tem, e a Toro também não tem. A Toro nunca passou aquele ar de brutalidade, né? De resistência que essas picapes trazem. Então acho que pode ser uma estratégia acertada da Stellantis, mas só o tempo vai dizer. Exatamente. E essa questão do tempo é importante você citar, porque a gente já está falando aqui de um carro que deve começar a ser vendido ali a partir de fevereiro, e que, segundo fontes, já estourou, já vendeu. Se bem que essa notícia é um pouco tosca de se dar. Tá falando da Montana de novo. Sim, exatamente. Uma coisa que é meio tosca de citar, que sempre a manchete é: veículo tal esgota em tal horas. A gente já falou disso aqui no programa, isso aí é um jogo que simplesmente algumas montadoras separam os caras, compradores em potencial, e os caras vão lá e pegam o primeiro lote, distribuem, a galera já tava na fila pra comprar mesmo, e esgotou. Eu não acredito nisso. Acredito que tem, assim, uma alta demanda, porque é um produto novo, né? Eu digo muito isso, por exemplo, num caso familiar, que, por exemplo, minha família, quando pegou o primeiro Prisma, na verdade, o primeiro e único da família, né? Foi um dos primeiros carros a serem tirados no Rio de Janeiro. Então você ia na concessionária, tinha a opção de pagar o ágio ou não, você colocava seu nome na lista de espera e o carro era entregue para você depois de um tempo. Então, assim, eu não compro muito essa ideia de esgotou em poucas horas. Foi a mesma coisa com a Ram, foi a mesma coisa com o Nivus, foi a mesma coisa com o Gol Last Edition, que vendeu em uma semana. Não, vendeu que esgotou. No dia seguinte. Vendeu no dia seguinte. Olha, tá no dia seguinte já. Então, tipo, no caso do Gol Last Edition é pior ainda, porque é um carro de 95 mil reais que vendeu, assim, num piscar de olhos, porque vai tudo pra coleção e pra mão de especuladores e antigos oportunistas. Mas, voltando à questão da Montana, ela tá com uma faixa de preço ali interessante, dizendo que a topo de linha Premier vai ser por volta de 140.500. Então, assim, é interessante ver o tipo de público que ela vai roubar. A gente espera aí que seja da Toro, né? Nenhum favorecimento em termos de Chevrolet, simplesmente é a minha opinião mesmo. É um carro que eu acho bonito esteticamente, tem umas coisas que me incomodam ali, mas eu acho que tem
Tudo para ser legal. Espero que em algum momento surja uma versão básica, uma versão LT de repente, mas só o tempo dirá. Talvez uma versão manual com 1.0 turbo, vamos ver, porque acho que até a Toro tinha isso nas primeiras, que era aquele 1.8 Endurance, que era meu barra, meu tijolo. Mas a gente vai ver no que isso vai dar, e quando isso acontecer, a gente vai trazer para vocês. Principalmente quando as pessoas pararem de pagar sinal de 2 contos nesse carro aqui. Tá certo? Eu acho muito difícil uma versão 1.0, mesmo com câmbio automático. Pô, manual esquece. Impossível. Eu acho muito difícil, porque dependeria todo um reajuste de engenharia, sabe? E eu acho que hoje não tem demanda para isso. Nos últimos anos a gente viveu meio que um boom, né, de carro para PCD. Então, assim, todas as marcas tinham pelo menos um modelo muito básico, mesmo com motorização muito básica, destinada ao público PCD. E hoje em dia a gente não está vendo mais isso. Pode ser que volte, e aí a Chevrolet se veja obrigada a ofertar uma opção dessa. Mas como a maioria dos carros de PCD tem câmbio automático, então seria 1.0 automático. Mas, enfim, é uma possibilidade. É aquilo, nunca diga nunca, né? Mas eu acho difícil ter uma versão assim. Só se, por exemplo, a Strada 1.0 turbo automática tiver uma versão manual muito mais barata e vendendo muito. Aí a Chevrolet vai se ver obrigada a contra-atacar. Mas nesse caso aí a gente vê exatamente o que isso vai acontecer. Eu colocaria minhas esperanças talvez nisso, porque acredito que talvez exija uma versão voltada para frotistas, uma coisa assim, como já existiu o tracker manual, que inclusive é uma coisa raríssima de se ver, eu só achei uma vez na vida. Mas fica aí a esperança, mas eu acho que o cenário do Maurício é muito mais possível do que o meu. Bom, a gente vai encerrando mais um Notícias da Semana bem corrido, né? Mais uma vez tentando voltar aí com o seu informativo semanal sobre automóveis. Maurício, por gentileza, suas considerações finais. Mas é isso, já pode despedir? Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência e paciência, como diria o outro. É isso. Rede social, segue lá no Twitter, @AcoraNSXR. O Twitter é trancado, eu não sei quando que eu vejo se alguém me pediu pra seguir, mas tá lá. Você pode mandar um DM pro Rodrigo me xingando, mandando eu seguir que eu dou um jeito. Ou pelo menos abrir o Twitter. E é isso. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa, a gente comentar sobre uma coisa em específico, trazer um conteúdo diferente, deixa nos comentários, manda pra gente pela DM, no Twitter, no Instagram do programa, no Twitter do programa mesmo, que a gente traz 2023, muitas possibilidades novas, e quem sabe a gente não atende o seu pedido. Exatamente. Inclusive já temos algumas solicitações de programas específicos para serem feitos, tá? Então, mais uma vez a gente pede, de certa forma, certas desculpas pelo fato do programa ter ficado fora do ar por tanto tempo, mas é que realmente não foi um ano muito tranquilo, né? Tanto que esse ano, eu já digo com bastante antecedência, não teremos o Bronzinos de Ouro, né? A nossa premiação de fim de ano. O especial de Natal eu não tenho certeza ainda, até porque o último episódio teria que ser no dia 24. Mas, de qualquer forma, meus amigos, eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês. Foi um prazer trazer mais Notícias da Semana num horário e num dia completamente aleatório, mas é porque no próximo episódio teremos um programa pra lá de especial. Mas a verdade é essa, estamos aqui mais uma vez trazendo para você Notícias da Semana do jeito que você bem conhece na sua revista eletrônica automotiva semanal, que é o Podcarro. Se você quiser trocar uma ideia comigo, Rodrigo, você me encontra no @THERTLima. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais no @Podcarro. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio com um assunto completamente diferente. E até a próxima. Tchau, tchau.